E eu que fiquei quase 3 meses sem ler. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. No vídeo da tag de 50%, eu comentei com vocês que eu fiquei um bom período aí desse ano sem ler. Tanto é que aquele vídeo, ele foi um pouco mais fácil para eu fazer em relação às escolhas sobre as leituras do primeiro semestre, porque nem foram tantas leituras assim. E não foram tantas leituras assim não porque eu li livros enormes, mas sim porque eu fiquei semanas sem ler. Quem me acompanha nas lives de foco e produtividade, né, que rolam lá na Roxinha e aqui no YouTube também, já tinha me visto falar sobre esse assunto, já tinha me visto comentar sobre a minha pausa nas leituras, né, sobre eu não estar lendo nada um período, e lá também eu compartilhei quando eu voltei a ler, já que eu também uso as lives de foco e produtividade para ler livros junto com vocês. Inclusive, se você está precisando de uma companhia aí para poder focar nas suas tarefas, suas coisinhas, te convido a participar das lives de foco e produtividade que rolam todas as tardes, pegando a noite, aqui no YouTube e lá na Roxinha. E foi justamente nas lives de foco e produtividade que surgiu o pedido de eu vir aqui falar com vocês sobre isso, sobre a minha pausa de leituras e a minha volta de leituras. Compartilhar um pouco mais sobre como foi essa volta a ler. Então, aqui estou. E se você gosta de vídeos com dicas, recomendações de histórias, partilhas sobre leitura de forma real, não deixe de considerar se inscrever aqui no meu canal. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, mais especificamente do começo de 2026. Esse ano começou, pelo que eu visualizei, bastante promissor. E eu tinha muitos planos sobre as minhas leituras para esse ano. Então, em janeiro, eu finalizei uma história de fantasia urbana que misturava o mundo real com o mundo mágico e as pessoas conviviam com seres místicos. Foi uma leitura deliciosa. Eu comecei a ler essa história no final de 2025, finalizei no começo desse ano. Depois dessa eu peguei uma fantasia para ler, só que infelizmente essa fantasia não funcionou para mim, então eu acabei deixando essa história de lado. De lado não, acabei abandonando mesmo, porque às vezes eu falo de lado, mas na verdade é diferente. Deixar de lado quer dizer que eu vou retomar em algum momento, e abandonar quer dizer que eu não vou voltar mais. Então eu abandonei essa história. E em seguida eu comecei e terminei um romance dramático, que foi uma experiência muito enriquecedora a ler, porque foi uma história que foge das minhas zonas de experiência de leitura, sabe? Então foi bem diferente, foi bem legal ler esse livro, eu adorei ele. Inclusive tem vídeo sobre ele aqui no canal, link na descrição. E após finalizar essa terceira história, 2 dias depois, janeiro acabou. E com o fim de janeiro veio também o fim das minhas leituras por um período que eu não fazia ideia de quanto tempo seria. Antes disso, eu não tinha nem ideia que eu ia parar de ler, quanto mais por quanto tempo isso se estenderia. Em fevereiro, eu passei por uns perrengues pessoais em relação à minha saúde. Tanto é que esse foi um dos pontapés principais para eu começar a me exercitar de forma real, né? Porque eu tava só me sacaneando, indo caminhar uma vez na vida, de vez em quando fazendo uma yoga, né? Bem assim, bem relapsa com isso, mas esses perrengues que eu passei em fevereiro me fizeram ter uma coisa maior de vamos começar, linda! E esses perrengues, eles foram assim, tão intensos, que eu tava bastante preocupada com várias coisas, eu tinha até compartilhado com a comunidade, eu tava até fazendo menos lives nesse período, fez com que a minha cabeça ficasse tão ocupada com tudo isso, tão agoniada com tudo isso, que eu não queria ler. Eu estava sem vontade de ler. Não foi eu vou pegar esse livro aqui para ler, começo a ler, nossa, eu não consigo me concentrar nessa leitura. Eu queria muito ler, mas eu não consigo ler. Não, foi eu não quero ler. Eu não quero ler nada. Eu não quero consumir nada. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero consumir outros tipos de mídia para poder me entreter. A leitura nesse momento não tá fazendo sentido para mim, então eu não quero ler. Eu não tinha vontade de abrir qualquer livro. Tanto é que eu tinha proposto, porque eu organizo isso antes, né? Eu organizava isso antes. Eu tinha proposto que em fevereiro o meu novamente pausado por tempo indeterminado Clube do Livro, infelizmente eu não dei conta sobre isso, mas eu tinha proposto para que em fevereiro a gente lesse no meu agora pausado por tempo determinado Clube do Livro um dos meus livros favoritos da vida. E nem ele eu queria ler.
Então acabou que eu não li, eu não o reli, né, porque ia ser uma releitura, e eu incentivei as pessoas a lerem e tal, mas acabei nem fazendo todos os processos que eu fazia no Clube do Livro durante o mês, porque não tinha como. E aí tudo isso se seguiu por todo o mês de fevereiro, por todo o mês de março, e chegamos em abril. Em abril, o sentimento ainda continuava aqui. Eu ainda continuava da mesma forma. Eu queria não ler nada. Só que em abril aconteceu a Bienal do Livro Bahia 2026, né? Que acontece a cada 2 anos, já que é uma Bienal. E eu tinha ido na Bienal de 2024, foi muito legal, foi uma experiência incrível. Eu nunca tinha ido numa Bienal na minha vida, então foi maravilhoso estar lá e eu precisava estar novamente em 2026. Por mais que eu não quisesse ler, o meu desejo de ir à Bienal existia e eu queria estar lá. E eu fui à Bienal. E foi uma semana incrível, porque foram 7 dias, né, de Bienal. Eu não fui os 7 dias, mas ainda assim foram ótimos dias em que eu estive presente. Passando a Bienal, que aconteceu ali mais ou menos no meio de abril, né, chegamos à última semana de abril. E na última semana de abril, eu li. Na última semana de abril, eu peguei um livro para ler e foi incrível. Por mais que ler esse livro específico tenha sido por causa de um trabalho, eu fiz essa leitura no momento certo, no momento em que eu quis ler. Foi quando eu me senti pronta para ler. Até porque, para minha entrega desse trabalho ser o melhor possível, né, ser verdadeira, ser genuína, como todas as minhas entregas de trabalho são, eu precisava estar bem para ler e desejando ler. E isso aconteceu nesse momento em que eu sabia que era o meu momento de retorno. Em abril foi o momento em que a minha cabeça estava muito mais leve em relação às minhas preocupações que surgiram em fevereiro, lembra? Que eu falei de fevereiro? Então, em abril eu estava tudo mais tranquilo, eu estava bem menos caótica, eu tinha tido alguns resultados aí de exames, isso também ajudou muito no meu processo de estar bem comigo mesmo, estar com a minha cabeça mais tranquila. E eu acredito fielmente que essas questões que aconteceram comigo em fevereiro, elas interferiram diretamente nos meus desejos também, na minha vontade de fazer algo que eu geralmente amo, mas naquele momento eu precisava não fazer. E não é que essas coisas todas só foram diluídas quando chegou na última semana de fevereiro, que foi quando eu fui ler. Não, já tinha melhorado antes, mas eu ainda não me sentia 100% pronta para voltar. E aí eu resolvi esperar mais um pouco, e esperar mais um pouco foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu voltei a ler quando eu me senti pronta e bem para isso. E sinceramente eu digo para vocês que eu voltei na hora certa. Eu voltei seguindo os meus desejos, voltei seguindo as minhas vontades, voltei seguindo o que eu genuinamente queria. Eu genuinamente senti no meu coração que era o meu momento de voltar. Eu voltei sentindo aquela vontade gigantesca que grita dentro de mim, de me enfiar numa história e viajar através daquelas páginas e conhecer novos mundos e novas pessoas, porque às vezes o mundo é até o nosso próprio mesmo, mas eu vou conhecer novas pessoas, viajar por novas cidades, por novos estados. É incrível tudo o que a leitura proporciona. Eu ia falar proporciona. É incrível tudo que a leitura proporciona. Pelo menos para mim, a leitura, ela é libertadora, sabe? E ela me faz viajar, ela me faz sentir muitas coisas e por isso também que foi importante eu respeitar esse momento de não fazer uma coisa que eu não queria naquele momento. Respeitar o meu não querer. E eu voltei do jeito certo, tá? Porque eu voltei lendo uma das coisas que eu mais amo, que é um romancezinho leve, fofo, adorável, que tenha família de escolha. E a partir dessa leitura, poderia ser que eu nem quisesse mais ler nada depois, quisesse dar um tempo novamente, mas eu queria primeiro ir de um livro de cada vez, sabe? Sentir um livro de cada vez, uma história de cada vez. Então eu peguei esse livro para ler, para ver como seria essa experiência, para entender aquela história, sentir aquela história e depois dele, depois que eu finalizasse ele, eu ia ver o que mais viria pela frente. E eu tô vendo. Tô vendo que eu tô querendo ler mais livro do que eu tenho capacidade de conseguir ler. Com essa minha volta à leitura,
eu percebi ainda mais uma coisa que eu já sei, mas é sempre importante a gente relembrar, que é a importância da gente respeitar os nossos próprios limites, da gente respeitar os nossos momentos, da gente respeitar as nossas vontades. E isso se encaixa para vários tipos de coisas, não apenas para a leitura. Mas falando especificamente disso, que é uma coisa que é mais simples, né, que é uma coisa que faz parte da gente, é importante a gente respeitar os nossos momentos também, mesmo que seja sobre algo que a gente tanto ama. Mesmo eu sendo uma pessoa leitora, haverão momentos em que eu não vou querer ler. Eu vou não sentir vontade de ler. Seja por estar com a mente atordoada, seja por exaustão, seja pelo simples desejo de não ler. Porque eu posso, na verdade, estar querendo fazer outras atividades, inclusive nada. Porque assim, gente, por mais que a gente também use a leitura como um momento de relaxamento, um momento de desligamento, um momento para ser prazeroso, ela não vai deixar de ser uma atividade que a gente vai estar fazendo. Claro que o peso dessa atividade vai ser diferente do que você tá fazendo algum trabalho maior, alguma outra coisa, mas também é uma atividade. Atividade essa que vai nos causar sensações, vai nos causar sentimentos. Por isso que é importante a gente ver quais histórias iremos ler em cada momento da nossa vida. Porque por mais que a gente queira ler muito um livro, às vezes aquele momento não é o momento certo para lermos aquele livro. Porque podemos estar em situação de vulnerabilidade e aí a gente resolve ler uma história de violência e a gente vai ser atingida diretamente por aquilo. Nem sempre é o momento de ler uma história específica. Tem um livro que eu quero ler, que é Boca do Mundo, de Dia Nobre, que quando esse livro chegou aqui, eu não li. Por quê? Porque no momento que ele chegou aqui, eu tava mais vulnerávelzinha, eu tava mais sentimental, no sentido de mais tristonha. E esse é um livro que ele tem uma carga de violência, por isso que eu usei violência aqui. Ele tem uma carga de violência contra a mulher mais pesada. E isso faz com que eu precise estar bem para ler essa história. Né? Por mais que ela seja uma história de realismo fantástico, ainda assim eu não sei de que forma isso vai chegar aqui. E eu sei que Dia escreve as coisas de maneira mais impactantes. Então eu sei que eu poderia ser afetada por isso. Então eu resolvi esperar para ler essa história em outro momento que fosse mais propício para isso. Da mesma forma que eu li O Centro de Todo o Caos, de Marina Feijó, que eu não li logo quando eu o adquiri e li depois. Por quê? Porque ele é um livro muito pesado. E por mais que Marina escreva de maneira que as coisas fiquem atenuantes, ainda assim, a história em si, ela aborda assuntos mais pesados. Isso fez com que eu não tivesse ainda bem para ler aquela história, porque ela pega em pontos muito vulneráveis meus. E ainda assim, quando eu peguei pra ler, que foi no momento que eu tava bem mais tranquila, eu ali, junto com um romance docinho, com algumas cenas quentes, justamente para poder aliviar isso em mim. E eu consigo ler dois livros ao mesmo tempo, mas não todo mundo consegue. Então, assim, eu consegui ter esse contraponto enquanto eu li a história. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso, porque nem todo mundo consegue ler duas histórias ao mesmo tempo. Então é importante você respeitar também o momento em que você está para ler determinada história, porque às vezes você não está bem para ler aquela história ainda. E não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Quando eu olho para o passado, eu penso muito que eu adolescente ficaria muito surtada, pensando que eu, agora que tenho livros, tenho muitos livros, acesso a muitos livros, tanto digitais quanto físicos, escolhi não ler. Eu acharia um absurdo eu escolher não ler. Mas também eu entendo que eu adolescente pensaria assim, porque a gente queria ler e não podia. A gente não podia porque não tinha livro para ler, né? A gente não tinha acesso, diferente do que eu tenho hoje. Então, na cabeça dessa adolescente, as coisas seriam meio absurdas mais por isso. Tipo, como é que você tem a oportunidade de tantos livros pra ler e você não quer ler? Você simplesmente tá deixando pra lá, deixando de lado, não lendo esses livros que você tem. E ainda teve um outro momento da minha vida em que eu queria ler, eu já tinha acesso aos livros, mas eu não podia ler por conta da universidade, que tirava toda a minha energia, a minha força vital, a minha vontade de qualquer coisa. Na verdade, nessa época eu tinha vontade de ler, só que eu não tinha tempo nem forças pra isso. E quando eu tava no ônibus eu só queria dormir. Então pensar nesses momentos em que eu
era obrigada a não ler porque ou eu não tinha acesso ou eu não tinha tempo e força para isso, parece meio estranho, sabe? Parece meio estranho observar agora que eu tenho tudo isso, tenho tempo e tenho acesso e ainda assim eu não li. Só que são momentos diferentes da minha vida. E agora aconteceu o que tinha que acontecer. Aconteceu o que foi o melhor e que eu conscientemente sabia que era o melhor. Eu conscientemente sabia que eu não queria ler. Claro que no começo eu não pensei nisso de forma muito assim racional, literalmente, nossa, eu não quero ler. Mas teve um momento em que, no determinado momento, eu não vou saber qual exatamente, que eu pensei, eu não tô lendo nada, né? É, tá bom. Eu só sei que isso aconteceu de forma mais consciente ainda quando eu fui fazer as organizações dos conteúdos aqui para as minhas redes, né? Para as minhas redes que eu crio conteúdo. Inclusive, comecei a criar conteúdo pro Instagram. Você já foi me seguir lá? Link aqui na descrição. Eu sei que eu nunca divulgava meu Instagram aqui, porque eu nunca criava nada pro Instagram, mas agora eu crio, então me segue lá. E aí, quando eu fui analisar essas produções de conteúdo, ver que vídeos que viriam pela frente e tal, eu percebi que realmente eu não estava lendo. E percebi principalmente porque tem um vídeo específico, tinha, né? Não teve mais um vídeo específico que era falando sobre as leituras que eu fiz. E como é que eu ia fazer um vídeo sobre as leituras que eu fiz se eu não tava lendo? Isso que me pegou um pouquinho, né? Porque quando você trabalha com algo, tipo, eu trabalho com livros, e aí eu não leio, como é que eu vou fazer uma criação sobre livros se eu não tô lendo? Então isso aí foi um pouquinho complicado, no entanto, eu não poderia atravessar os meus limites. E é muito bom também perceber que bom que o meu conteúdo ele tem mais de um viés. Por mais que eu fale de livros, eu sempre trouxe outras coisas aqui que eu acho interessante também, que eu gosto de falar também. E isso fez com que os conteúdos eles não ficassem vazios, que vocês não ficassem sem conteúdo, sabe? Porque eu falei de outras coisas muito importantes que eu queria falar, que não envolviam livros diretamente, né? Mas de qualquer forma conversa com todo esse universo aqui que nós temos. Então eu reorganizei a rota de criação que eu tinha feito, né? Porque de tempos em tempos eu faço a organizaçãozinha dos vídeos que vão sair e tal. Então eu refiz essa organização dos vídeos para que elas fizessem sentido com o momento da minha vida que eu tava passando. Porque assim, eu não poderia criar conteúdo sobre livros de forma genuína se eu não estava lendo nada e consumindo nada desse tipo de forma genuína. A parte ruim disso para mim é que eu acabei perdendo, né, um tipo de conteúdo que sempre saía aqui no canal de forma frequente, mensal. E aí eu acabo perdendo esses vídeos, de certa forma. Perdi, né, de criar durante todo esse tempo e eu não sei se eu vou continuar trazendo ele nos próximos meses, por mais que eu tenha voltado a ler já. Eu não sei se eu vou conseguir continuar com isso. Eu penso em remodelar as coisas, sabe? Principalmente agora que eu comecei a criar pro Instagram também. Só que é isso, eu não poderia me colocar em situações ruins de coisas que não me cabiam pra fingir uma coisa que eu não sou. Isso não seria justo com vocês que estariam consumindo uma coisa falsa, mentirosa, e não seria saudável pra mim. A minha mente estava rodando em outro sentido, estava em outro lugar. Então eu segui o fluxo do que a minha mente e o corpo pediam, que era cuidar de mim, só que de outras maneiras. E aí eu me reservei ao meu direito de não ler. Até porque, se eu tentasse fazer uma coisa que eu não queria, poderia ser que nunca mais eu conseguisse fazer. De novo. Querer de novo. Uma outra coisa que eu sinto que foi extremamente importante pra mim também nesse período, pra me fazer voltar ao meu desejo de ler de forma genuína e plena e assim, com muita ânsia, foi ter ido à Bienal do Livro Bahia 2026. Lembra que eu comentei que eu fui à Bienal e tal, e ela foi no meio de abril, e depois da Bienal que eu voltei a ler? Isso porque, gente, aquele lugar é um lugar pra mim extremamente mágico, extremamente especial, extremamente encantador. Estar em meio a tantos livros me faz muito feliz. Encontrar e reencontrar autorias incríveis que eu admiro o trabalho, que eu me debruço sobre o trabalho, de tanto que eu amo aquelas histórias, né? Encontrar pessoalmente pessoas que alimentam a minha vontade de ser uma pessoa leitora
foi extremamente gratificante. Então, estar na Bienal, no meio daquela aura incrível que apenas a Bienal proporciona, foi extremamente essencial. Assim, eu vejo como o ponto essencial da minha volta à leitura, sabe? Porque eu me senti pronta pós-Bienal. Então, teve a Bienal, eu fiquei bem cansada, né? Porque foram muitos dias de muitas coisas. Mas depois que a Bienal passa e eu descanso e eu respiro, é quando eu me sinto bem para ler de novo. É quando eu sinto vontade de ler de novo. Então, se você está num momento em que você não quer ler um livro, seja por ressaca literária ou por falta de vontade de ler mesmo, e sim, para mim são duas coisas completamente diferentes. Eu não tava de ressaca, eu tava não querendo ler. Eu tive de ressaca, acho que ano passado. Algum vídeo eu comentei sobre isso. Enfim, independente da situação, respeite o seu momento e não leia. Se permita não ler. Você não vai ser menos pessoa leitora porque não tá querendo ler um livro naquele momento. Assim como você não precisa engatar um livro no outro para ser uma pessoa leitora. Assim como você não precisa ler um livro em 2 dias para ser uma pessoa leitora. O que te torna uma pessoa leitora é a sua paixão por ler. É a sua entrega por desbravar histórias. O seu desejo em conhecer novas histórias. A questão é que isso não precisa ser feito de forma atropelada. Assim como você não precisa ler rápido, você não precisa ler todos os dias, a todo momento. Só você sabe da sua rotina, das suas tarefas, das suas demandas, das suas preocupações, do que está se passando aí nessa sua cabeça. Só você sabe, só você vive o seu íntimo. Leituras podem ser deliciosas e relaxantes, mas não ler também pode ser a melhor coisa que você vai fazer por você por um bom tempo, por mais que você ame essa atividade. Ficar sem ler não vai te fazer perder. E como eu tinha comentado, eu fiquei sem ler esse período e agora que eu voltei, gente, eu quero ler tanta história, tudo de uma vez, assim, eu tô insana de tanta história que eu quero ler. Nesse momento eu queria conseguir ler mais rápido. E não ler mais rápido para poder dizer que eu sou leitora por causa disso. Não, mas é para eu conseguir dar conta de tudo que eu quero ler. Na técnica de 50% eu comentei com vocês sobre várias coisas que eu quero ler no segundo semestre. Então, assim, eu quero ler rápido porque eu quero ler mais. É só por isso. Porque ter respeitado esse momento meu fez com que a minha volta me deixasse ser exatamente quem eu sou. Uma leitora ávida que quer ler a cada vez mais histórias do que consegue. Que deseja ser uma vampira, não porque simplesmente quer viver para sempre para poder fazer estripulias. Não, mas para poder ter tempo de ler todos os livros que eu gostaria. Minha volta à leitura, após esse tempo de respeito a mim mesma, me mostra que eu sigo sendo quem eu sempre fui. Como se eu nunca tivesse parado de ler. E agora tô tentando equilibrar as coisas pra eu não ficar surtada. E aí, né, aí vai ser não saudável. Mas vai dar certo. Agora conta pra mim nos comentários como você lida quando fica sem ler. Não esquece de compartilhar esse vídeo com umas pessoas que você sente aí que precisam dele. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.